Olá, tudo bem com você? Sou a professora Roberta Colombo. Nosso encontro de hoje trata sobre normas da ABNT. Isso mesmo, normas da ABNT, sobre como fazer citações no seu trabalho sem cair em plágio, sobre como colocar referências ao final do seu trabalho. Tem muita coisa bacana para aprendermos juntos aqui. Vou dividir meu material para que você acompanhe junto comigo. Acompanhe mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui para que você acompanhe, porque é mão na massa. Trouxe aqui exemplos práticos de como você vai utilizar no seu dia a dia. Combinado? Combinadíssimo, professora. Muito bem. Então, acompanhe aqui comigo. Vamos lá. Objetivos: compreender as diferentes citações e suas normas para trabalhos acadêmicos, examinar as normas da ABNT a fim de não cometer plágio, aprender como colocar as referências bibliográficas no trabalho. Mas o que é um trabalho acadêmico, professora? Como posso fazer uma citação sem cair em plágio? Poxa, professora, coloquei ali, sem querer eu copiei, não queria ter feito essa cópia, eu quis fazer uma citação, mas eu não soube ali no momento adequar as normas da ABNT. Porque quando envio o meu trabalho, parece que cometi plágio. Será que de fato eu cometi esta prática? Eu trouxe aqui algumas questões que os alunos geralmente falam comigo, né, sobre essa preocupação do aluno não querer cometer um plágio. De fato, ele quer fazer uma citação, seja direta, seja indireta, quer colocar referência, não é verdade? Para fundamentar ali o seu texto. E como pode fazer isso? Segundo as normas da ABNT. Vamos ver algumas aqui. Combinado? Então, acompanhe aqui novamente e vamos continuar a nossa apresentação, nosso encontro de hoje. Então, de acordo com a ABNT, o trabalho científico pode ser definido como a publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento, ou seja, na área de humanas, na área de exatas, na área de saúde. Bom, alguns exemplos de trabalhos científicos. Temos aqui o artigo científico, temos dissertação de mestrado, tese de doutorado, fichamento, relatório, resenha, trabalhos de conclusão de curso. Aqui são só alguns exemplos, tá? O trabalho que o seu professor passa em sala de aula é um trabalho acadêmico, tá? Ele pode pedir as normas da ABNT. E quais são essas normas? Trouxe aqui as principais, né? Digamos assim, as mais utilizadas. Bom, são as citações, como eu já falei, e as referências. Então vamos lá. Tipos de citações. O que que é? Sustentar ideias é um dos princípios dos trabalhos acadêmicos. Essa ação pode ser realizada com base em citações de livros, revistas e artigos confiáveis e de qualidade. A utilização adequada de citações em trabalhos garante a confiabilidade e impede questões relacionadas ao plágio. Muito importante aqui. Existem duas formas de citar obra em um texto: a citação indireta e a citação direta, que pode ser curta ou longa. Então, veremos agora os tipos de citações. Eu trouxe, como falei aqui no início do nosso encontro, exemplos práticos, né, do que você vai utilizar no seu dia a dia acadêmico, tá? Então, vamos lá, acompanhe aqui comigo. Vamos começar pela citação aqui, ó.
indireta. Essa citação indireta, deixa eu voltar aqui para falar com você. É quando o aluno, ele diz assim: "Professora, mas eu coloquei com as minhas palavras. Eu fiz com as minhas palavras". Mas é uma citação indireta a partir do momento que você estudou o material, seja a apostila do seu curso, né, o material, né, das unidades, seja um livro, um artigo, você estudou, né, mas quando você vai falar embasado naquele foco temático, não é o que eu, vamos dizer assim, eu, Roberta, falei, é o que já foi falado lá atrás, né? Pesquisadores estudaram sobre esse determinado assunto, não é verdade? Então, é muito importante saber colocar ali, né, uma citação indireta e até mesmo uma direta, que vamos ver daqui a pouco, para você fundamentar o seu texto, tá? Com esse suporte teórico, que são os pesquisadores, né, os estudiosos acerca do tema que você está trabalhando, né, em seu texto, tá bom? Então, a citação indireta, ela é quando você faz uma paráfrase, né? Você está parafraseando algo que já foi dito anteriormente, só que com suas palavras, tá bom? Então, isso ocorre quando a pessoa utiliza suas próprias palavras, né, para informar o que foi lido em outra fonte. É preciso ficar atento para que o contexto não seja alterado. A citação indireta é mais utilizada nos trabalhos acadêmicos, pois dessa forma a pessoa pode expressar por meio, de seu próprio vocabulário. Trouxe um exemplo aqui, acompanhe comigo. Ao longo de toda essa época, Portugal viveu um período romântico, o qual se firmou no final dos anos 20 e perdurou até a década de 60 do século XIX. Segundo Ofélia Paiva Monteiro, 2010, o romantismo manifesta-se progressivamente em Garrett e continua, né? Mas o que eu trouxe aqui, o que eu quero que você perceba, começo falando aqui, né, sobre o contexto histórico de Portugal, do período romântico, né, que Portugal viveu no século XIX, porém eu quis fundamentar, né, embasar a minha fala com uma citação, tá, indireta, tá? Professora Ofélia Paiva Monteiro é pesquisadora, estudiosa acerca do romantismo, acerca, do autor Garrett, então, coloquei ali, segundo Ofélia Paiva Monteiro, 2010. Observa aqui que na citação indireta eu posso colocar o nome, completo do autor. Eu poderia ter colocado só Monteiro, tá? Mas a citação indireta proporciona essa flexibilidade. Você pode colocar o nome todo do autor, você pode colocar o último nome, bom, você pode colocar segundo a professora Ofélia Paiva Monteiro, segundo o pesquisador Alberto Santana, conforme a professora Ofélia Paiva Monteiro, né. Importante observar aqui o ano, tá? O ano que essa obra foi feita, o ano que eu estudei essa obra, tá? Livro de 2010, tá? E já já vou mostrar aqui como que você vê pelo livro. Tem muita coisa aqui na nossa aula de hoje. Então, existem duas formas de posicionar os autores no texto para fazer as citações dentro do trabalho. Eles podem estar inseridos na própria citação ou após. Quando estão inseridos na própria citação, eles, eles podem estar no início, no meio ou no fim do texto. Eu trouxe aqui algumas formas que você pode realizar essas posições, de citação indireta dentro do seu trabalho, tá? Então acompanhe aqui comigo essas dicas, tá? Vai anotando aí, vai anotando aí essas dicas. Ó, segundo Silva,
2012, né? A literatura, aí você vai escrevendo, né? Você não pode sair daquilo que foi falado segundo o autor, né? Você vai escrever com suas palavras, não vai sair muito daquilo ali, mas é com suas palavras. Outra forma que você pode colocar dentro do seu trabalho. De acordo com Rodrigues, 2014, página 78. Aí você vai e coloca. O estudo da matemática, né? Aí vai de acordo com o curso, né? Que você está fazendo o seu trabalho. Lembrando que se você colocar página na sua citação, você vai colocar nas outras também, tá? Então, geralmente eu não coloco, a não ser quando eu faço citações só de livros, tá bom? Mas às vezes a sua citação é de um blog, é de um, um jornal, nem sempre vai ter uma página, tá bom? Outra forma de você citar. Você começou a escrever o texto, vamos lá. Existem duas formas de posicionar os autores no texto, como verificou Monteiro et al., 2010. Aí você continua. Perceba que eu comecei um texto e no meio do texto eu quis colocar a citação. Eu não coloquei a citação no começo do texto, tá? Como verificou Monteiro et al. Guarda essa expressão et al. Já vamos falar dela. Bom, e aqui tem outras formas de você fazer a sua citação. Mai e Martins, 2004, afirmam que o romantismo iniciou em Portugal através de Almeida Garrett. E aí você vai desenvolvendo, né? Ao contrário do que mostra Chagas, 2009, o romantismo em Portugal iniciou. Aí você vai, né? Colocando com as suas palavras. São algumas dicas que eu trouxe aqui, tá? Vamos falar agora sobre a citação direta, tá bom? A citação direta é aquele famoso copia e cola. Isso mesmo. Você é a transcrição literal, tá, do texto e você vai colocar no seu trabalho. E para não virar um plágio, pois afinal uma citação direta é um copia e cola, tem a forma certinha de fazer a citação dentro do texto e depois ainda colocar a referência lá no final do trabalho, tá bom? Então vamos ver aqui. Vamos lá. Acompanhe comigo aqui, primeiro parágrafo. Vamos lá. Acompanhe juntinho comigo. A citação direta ocorre com a transcrição literal do texto original e, nesse caso, deve-se acrescentar após o ano de publicação a página de onde o texto foi retirado. É possível ter citação direta de dois tipos, a curta e a longa, tá? Citação direta curta. Caso a citação ocupe até 3 linhas do parágrafo, há necessidade da utilização das aspas duplas. O que isso significa? A citação curta de até 3 linhas. Passou de 3 linhas, a citação já é longa, tá? Tem 1 linha, meia linha, 2 linhas, até 3 linhas, ela é uma citação curta e precisa vir entre aspas, tá bom? Após, você vai colocar o nome do autor, o último nome do autor, tá? No caso da professora Ofélia Paiva Monteiro, né, que eu estou utilizando como exemplo, Monteiro. Só que a citação direta, ela tem outra particularidade. Além de ser o último nome do autor, esse último nome precisa estar em letra maiúscula. Monteiro, todo escrito com inicial maiúscula. Tá bom? Vírgula, o ano da obra, vírgula, página. Se você for colocar a página, você vai colocar em todo o seu trabalho, como falei aqui anteriormente, tá bom? Mas vamos ver como que fica isso. Vamos ver como que fica. Trouxe aqui exemplo para você.
lá no finalzinho, acompanhe aqui comigo. Ainda segundo Ofélia Monteiro, 2001, página 64, os títulos maiores da obra romântica de Garrett surgem após 1836, quando regressa definitivamente ao país, enriquecido por contrastada experiência. Citação direta longa, observa que ela tem uma estrutura, tá? Ela tem uma estrutura a ser seguida, tá bom? Então, passou de 3 linhas, é uma citação direta longa. Eu trouxe aqui essa estrutura, acompanhe aqui comigo. Ó, recuo de 4 centímetros da margem esquerda, então você vai ter que fazer esse recuo, tá bom? Espaçamento simples. Gente, toda citação direta longa, o espaçamento dela é simples. Tamanho da fonte é menor. Então, eu costumo dizer aos meus alunos, né? Nós utilizamos como padrão, né? A fonte Arial Times 12, tá bom? E geralmente fazemos aqui um espaçamento de 1,5. Mas na citação direta longa, a fonte precisa ser menor, tamanho 11, tá bom? E o espaçamento é 1, que é o simples, tá bom? E não vai ter aspas, não vai ter aspas. Eu tirei até uma foto de um trabalho meu, estava impresso esse trabalho, tirei uma foto justamente porque eu queria que você visse, né, que você olhando, você vai identificar, sei o que a professora está falando, né? Então veja aqui, ó, a citação direta. Dê uma olhada aqui, né? Então, em cima, Garrett responsabilizou em parte o fracasso liberal. Perceba que ali está com 1,5, né? Entre uma frase e outra tem um espaço, né? Porque ali está configurado 1,5. A fonte ali, pelo tamanho, eu sei que é Times, né? Geralmente eu uso Arial, mas ali a universidade pediu Times, né? Já a citação direta, veja como que fica o espaçamento simples, né? E olha o recuozinho, como que fica, né? Fica o recuo diferente, né? Você vai seguir exatamente essa estrutura que eu trouxe aqui para você. Acabou de fazer citação, Monteiro, com letra maiúscula, vírgula 2010 e a página, tá bom? E as referências? Agora que já sei fazer a citação do meu texto, do meu trabalho, como colocarei as referências? Vejamos alguns exemplos. Isso é muito importante, acompanhe aqui comigo, tá? Eu trouxe aqui uma referência de livro, tá? De livro ou revista, tá bom? Ó, essa é a ordem. Você vai primeiro colocar o nome do autor, depois o título, ou seja, o nome do livro, edição, se houver, tem livro que não vem edição, mas alguns vêm escrito primeira edição, segunda edição, 11ª edição, né? Depois local, editor e data, tá? Dê uma olhadinha como fica aqui. Vamos lá. Autor, Monteiro, vírgula, Ofélia Paiva. Observou? Se o nome Ofélia Paiva Monteiro, esse é o nome do autor, Ofélia Paiva Monteiro. O último nome vai para frente com fonte maiúscula. Combinado? Combinadíssimo, professora. Muito bem. Vírgula Ofélia Paiva. Ponto. O que vem depois do autor? Pode olhar aqui, eu trouxe aqui. O que vem depois? O título. Muito bem.
O Essencial sobre Almeida Garrett. Bom? Local, Lisboa, tá? Não tem edição, por isso que não foi colocado. Se tiver, você coloca depois do título, tá? Local, Lisboa, bom? Local, gente, é sempre a cidade, bom? Editor, no caso aqui, Imprensa Nacional Casa da Moeda, é esse nome todo, tá? A editora é esse nome todo. Imprensa Nacional Casa da Moeda, bom? E a data da obra, que no caso 2001, bom? Eu poderia parar por aqui, mas trouxe outra situação quando o aluno fala assim: professor, o que que é esse traço? O que significa isso nas referências? Isso aqui é quando o nome do autor é o mesmo, tá? É, é a mesma referência, só que no trabalho eu utilizei uma obra da professora Ofélia de 2001 e outra obra data de 2010. Inclusive, esse 2010 é esse livro aqui, tá? Então, eu não posso colocar novamente Monteiro, vírgula, Ofélia Paiva. Eu faço essa linha. Quando eu faço essa linha, a, a norma da ABNT já sabe, né? E seu professor automaticamente, ou o congresso que você participar, ou a sua banca de defesa do TCC, do seu artigo, enfim, né? Quem estiver na banca saberá que é o mesmo autor, bom? Então, você vai colocar o traço no lugar do autor, ponto, o título da obra, Estudos Garrettianos, edição se houver, esse livro não tem, vai colocar local, no caso aqui é o Rio de Janeiro, o local dessa obra, editora, no caso aqui, Eduerge, e a data, 2010, tá bom? Professora, como que eu faço esse traço? Eu já contei aqui, trouxe para você, pega a dica. Você vai ali onde você faz o espaço no seu computador, no lugar que você dá espaço, seja no celular, seja, né, você conta até 7, tá bom? 7 tracinhos daquele, quando você vai fazer o underline, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vai dando ali o espaço, tá bom? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica o tamanho certinho, você pode fazer. Eu fiz, inclusive, para minha dissertação, deu tudo certo, tá bom? Bem prático aqui, né? Nosso encontro de hoje, tá? Deixa eu mostrar aqui. Onde você vê, onde você localiza, tá? No livro, essas referências, tá bom? Antes do sumário. Todo livro tem um sumário, ok? Ok. Então, aqui é o sumário. Antes do sumário, tem todas essas referências. É lógico que na capa você já encontra o título da obra, já encontra a editora, o autor, né? Mas o ano da obra, geralmente você encontra nessa página. Aqui você não vai localizar direito, mas eu já falei que vem antes do sumário. Aqui vem o ano da obra. Bom, número de autores, tá? Quando uma obra consultada apresenta até 3 autores, deve-se informar o sobrenome de todos eles nas referências, tá bom? Agora, quando a obra apresentar um número maior do que 3 autores, deve-se informar apenas o sobrenome do primeiro autor. No livro, no próprio livro vem a ordem, tá, gente? Tá? Ou você coloca por ordem alfabética, tá bom? Você vai colocar, então, o nome do primeiro autor, seguido do termo et al. Lembra daquela expressão que eu falei para você guardar? É para isso, tá bom? Significa entre outros. Vamos ver aqui na prática como fica? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é até 3 autores. Até 3 autores, você vai colocar o nome de todos eles. Monteiro, Ofélia Paiva, ponto e vírgula.
Santana, Maria Helena, tá? No caso aqui, só temos 2 autores. Poderia ter até 3 e colocaria, bom? Aí vem a ordem é a mesma, o título, que é o Almeida Garrett, um romântico, um moderno, tá bom? Aí você vai colocando, né, aquela ordem que falamos anteriormente. Com mais de 3 autores, como é que fica, professora? Veja aqui, acompanhe aqui comigo. Ó, entra apenas o nome do primeiro autor, tá bom? Geralmente, como eu falei, vem lá já para você. Se não vier, você coloca em ordem alfabética, tá bom? O sobrenome vai para frente, com letra maiúscula, não é isso? Vírgula Zaya et al. Quando você coloca et al, a banca já sabe que tem mais de 3 autores, tá bom? O restante é aquilo que falamos. O título da obra, edição se houver, o local, Campinas, a editora, Papiros, e o ano da obra, 1992. Bom? Como fazer referência de um site da internet ou de uma reportagem? Eu também trouxe aqui para você, tá bom? Como? Como que vai fazer? Vamos lá. Por que eu trouxe isso? Porque geralmente o aluno pega um site da internet, um artigo da internet, né? Nem sempre vai pegar um livro, né? Às vezes ele vai pegar um artigo da internet, né? Aqui. Aqui é uma reportagem. Então vamos observar, observa aqui comigo. O que você está observando aqui? Seja bastante analítico, tá? Ó, título da reportagem, na verdade, o ano da reportagem, olha ali o ano, ó, mais abaixo. O nome de quem escreveu a reportagem, ali, ó, Alexandro Martello. Seja curioso, vai observando, vai observando. Como que eu faço a referência? Eu estou escrevendo um trabalho acadêmico, o professor pediu aqui um trabalho, e tudo a ver essa matéria aqui, essa reportagem sobre cartão de crédito, então quis colocar aqui no meu trabalho a reportagem, mas eu não sei como colocar na referência. Você vai aprender agora. Quando a fonte consultada for acessível pela internet, deve-se acrescentar, após os dados, o endereço e a data em que foi acessado. Da seguinte forma, então vamos lá. O que é isso? Né? Autor, vamos lá. Martelo Alexandro, não foi isso? Ó, Martelo vem na frente porque o sobrenome vai sempre para frente com letra maiúscula, ok? Ok. Ó, Martelo, vírgula, Alexandro. O que vem depois? Olha aqui em cima. Título. Título. E qual é o título? Aquele título todo. Vamos lá olhar de novo. Ó, cartão de crédito. Até entenda. Esse é o título da reportagem, tá bom? Cartão de crédito, nanã, entenda. Você vai colocar todo esse título, tá bom? Depois você vai colocar a palavra disponível em, bom, você vai colocar disponível em, aí você vai colocar o link. E eu tirei foto do link de propósito, que é para você ver. Às vezes a pessoa não sabe o que é o link. Está vendo aqui? Lá em cima, ó, no finalzinho aqui, no começo, né, professora? No comecinho aqui, ó, G1, nananã, ó, até aqui o final da página, GHTML. Você vai copiar isso tudo, tá bom? Você vai copiar isso tudo, copiar e colar. E vai colocar aqui, igual eu fiz, tá bom? Ó, copiou, colou o endereço eletrônico,
você vai escrever acesso em, tá vendo? Dia, mês e ano. No caso, 19/6/2024, que foi o dia que eu acessei, o mês e o ano, tá bom? É só isso, professora, só isso, tá? O bichinho às vezes parece feio, mas ele não é tão feio quanto a gente pensava que era, não é verdade? Fases do romantismo. Ah, estou fazendo um trabalho sobre literatura e eu peguei um artigo da internet para ajudar ali a produzir o meu trabalho, fiz uma citação, não sei como colocar referência. Você vai saber. Vamos lá. Ó, seja curioso. O que que você observa aqui nessa foto? Coloquei a foto bem grande assim para você ver. O título, muito bem. Fases do romantismo. O que mais você observa? O autor, muito bem. Fernando Marinho, que é o autor, né, desse texto aqui, desse artigo. O que mais você observa? O link, professora, da página. Muito bem. Isso mesmo, tá? E como vamos colocar lá no papel, né, no nosso trabalho? A mesma ordem, tá bom? Primeiro o nome do autor, lembrando que o sobrenome do autor para frente, com fonte maiúscula. Então fica Marinho Fernando. Título, Fases do Romantismo. Aí você vai escrever depois do título, disponível em. Aí você vai copiar e colar, lembra, né? Depois você vai escrever a palavra acesso em. E você vai colocar a data, tá bom? Que você pesquisou, que você acessou, tá bom? Ah, eu acessei dia 20/6/2024. Coloca. Acessei 19/6/2024. Coloca a data, tá bom? É a data do seu acesso. Mas e a pergunta que não quer calar? Qual é a pergunta que não quer calar? Qual é? Professora, como que eu vou fazer a citação do da apostila do meu curso, professora? Eu não pesquisei em livro, eu não pesquisei em jornal, em artigos da internet. Professora, eu só estudei pela matéria, pelo que está na matéria. Como que eu vou fazer citação se está tudo na minha cabeça? Essa é a pergunta que não quer calar, não é verdade? Porque é o que mais o aluno geralmente fala, mas tem como você fazer referência. Vem cá comigo. Aqui, eu tirei uma foto, coloquei aqui, né, sobre uma unidade de aprendizagem, né, do curso de letras, tá bom? E a disciplina é de literatura brasileira, tá? Só para você entender. Então, poderia ser o curso de matemática, poderia ser eh, em uma disciplina de álgebra, né? Mas aqui é uma disciplina é do curso de letras com a disciplina de literatura brasileira, só para você entender o porquê eu estou falando isso, tá bom? Aí aqui, seja curioso novamente, né? O que você observa? Aqui é uma unidade de aprendizagem, né? Eu fui na unidade e no capítulo 1, na primeira parte ali, eu só quis usar essa. Só estudei isso aqui, coloquei no meu trabalho de forma indireta, nem coloquei citação direta, mas de forma indireta eu coloquei no meu trabalho. Então vejamos aqui o título, ok? Introdução aos estudos de literatura, e mais abaixo está apagadinho, mas dá para ler ali. Vem o nome do autor, tá bom? No caso ali, Renan Cardoso Gomes da Silva. Como você vai fazer essa referência do curso da sua apostila? Primeiro você vai colocar o nome do autor, sempre o nome do autor primeiro, o último nome do autor para frente, com letra maiúscula. Depois é o título da obra. Muito bem, tá? Sequência correta.
Depois você vai escrever para todo tipo de curso, matemática, RH, letras, pedagogia, tá bom? Após o título da apostila, você vai escrever apostila de aula, ponto. Curso de, no caso aqui é de letras, poderia ser matemática, não é? Pedagogia, bom? Então você vai escrever curso de, no caso aqui letras, vírgula, o nome da universidade, tá bom? Aqui no caso, Uniswan. Vai colocar ponto e vai colocar a cidade sede da universidade. No caso aqui, Rio de Janeiro. Tá bom? Isso. Assim foi feita a sua referência da sua apostila de curso. Então, deixo aqui meu muito obrigada para você que participou aqui desse encontro, dedicou esse tempo aqui para aprender um pouco mais. Convido você, né, a aprofundar mais os seus estudos acerca do que discutimos hoje e deixo também um grande abraço para você. Bons estudos!